Casino Figueira. Tem tudo e muito mais. Muito boa noite. Eu vou passar então já à apresentação do nosso convidado. O nosso convidado é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1974. Obteve o grau de doutor em Ciências Sociais na especialidade de Ciência Política pela Universidade Técnica de Lisboa em 1990. Foi assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e continuou a sua carreira docente no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, onde é professor catedrático do Grupo de Ciências Jurídico-Políticas. Exerceu também o cargo de professor convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi fundador e membro da primeira direção da Associação Portuguesa da Ciência Política. Lecionou, ainda como professor convidado, na Universidade de Estrasburgo, na Universidade de Brasília e na Universidade Nacional Timor-Leste, tendo sido igualmente conferencista e consultor da Universidade Agostinho Neto de Luanda, na Universidade da Beira Interior e na Universidade dos Açores. Em 2011, assume publicamente a sua condição de maçom do Grande Oriente Lusitano. Atualmente é candidato a grão-mestre da maçonaria GOL. Tem algumas obras publicadas nas áreas da análise política, ciência política, direito, filosofia política, história política, relações internacionais e algumas obras de poesia. Como bilhete de identidade, o próprio diz sobre si: sempre me assumi como um tradicionalista que detesta os reacionários e que, para ser de direita, tem de assumir-se como um radical do centro. Um liberal, liberdadeiro, deve ser libertacionista para servir a justiça. Tal como um nacionalista que assuma a armilar, tem de ser mais universalista do que soberanista. Continuo de costas para a corte e com os sonhos postos no Atlântico. Como dizia mestre Herculano, ao definir o essencial de um liberal, há uma coisa que suponho que até os meus mais entranháveis inimigos me fazem justiça, e é que não costumo calar nem atenuar as próprias opiniões, e quando por dever moral ou jurídico tenho de manifestá-las. Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Professor, por ter aceito este convite para falar da utopia portuguesa. Uma boa conferência. Depois de ouvir, portanto, este currículo, quer dizer, não estão aqui a fazer nada porque eu não sou nada disso. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer, quero à escola que me convidou, quero ao grupo de amigos que se mobilizou, quero sobretudo às pessoas que aqui estão presentes e para dizer que as vou desiludir porque vão ter que maturar. Eu espero que não muito tempo, 20, 30 minutos, depois podemos dialogar e como se costuma fazer nestas ocasiões, eu tenho aqui um papel escrito, é sinal que, mas não vou ler, estejam descansados. Gosto de dizer desde já qual é o meu objetivo. E o meu objetivo não é nada de novo, é uma homenagem a quem me ensinou a pensar na maturidade. Quer dizer, uma pessoa pode pensar umas coisas quando anda a estudar e quando anda a pedir licença, ou andava, para ser licenciado e poder estudar por si mesmo, mas eu a certa altura tive um grande mestre da conversa que, à boa maneira da Academia de Platão, pensava com os pés, isto é, pensava a passear, depois de sair do conforto dos seus gatos, que era o Agostinho da Silva. E o Agostinho sempre me disse uma coisa que é a tese que eu vou defender aqui, que é o conceito português de utopia. A utopia, sabem, é uma obra publicada por Erasmus, da autoria de Thomas More, que agora é São Tomás Moro,
de otim rei publis estater de que nova ínsula utopia. Utopia é precisamente um regime imaginado por este senhor inglês e ministro e tudo, que depois foi decapitado, e é uma imaginação de uma coisa sem lugar e sem tempo, numa organização perfeita e imaginária, que nunca existiu nem vai existir, mas que serve para alimentar quem quer fugir do tempo e do lugar à procura de qualquer coisa que não houve nem haverá. E o Agostinho dizia que o português e o Lusíada, e sobretudo o brasileiro, e o Agostinho sabia disso, o Agostinho, para alguns ouvidos, vai custar a entrar, mas eu declaro que ele era funcionário público do Estado brasileiro e agente dos serviços secretos brasileiros, SIC, e o Agostinho dizia que não, que a nossa perspectiva era anti-Tomás Moros e anti-utopia. E que havia um tipo que, pouco depois de Tomás Moros escrever isto, definiu a utopia portuguesa, que esse tipo chamava-se Luís de Camões, e que a definiu no canto 9 dos Lusíadas. A nossa utopia precisava de um sonho erótico, precisava de ser palpado, precisava daquela descrição do canto 9, velhos tempos, do meu 5º ano do liceu, no tempo da opressão, que tínhamos que aturar os Lusíadas inteiros, mas quando a malta com 14 anos chegava àquele canto 9, era notável porque toda a nossa imaginação se espraiava. E eu aprendi com o Agostinho que a utopia portuguesa tem que ter lugar. E depois aprendi, que ele me mandou estudar, com o grande professor de História da Cultura brasileiro, o pai do Chico Buarque, o Sérgio Buarque de Holanda. Ele classificou o brasileiro precisamente à maneira do Agostinho para com o português. O brasileiro precisa, estou a citar um dos livros do Chico Buarque, da visão do paraíso. O sonho do brasileiro é realizar a utopia através da bandeira. Ele tinha que ter uma terra, uma casa, uma mulher, aliás, uma é pouco, várias, muitos filhos. Isso é que era a construção do Portugal fora de Portugal, chamado Brasil. No fundo é Portugal, mas fora de Portugal, que é a grande vantagem de Portugal, é que felizmente Portugal existe com outros nomes. Também aprendi com o Agostinho, chama-se Brasil, chama-se Angola, chama-se Guiné, chama-se muita coisa. Portugal, o principal, Portugal está fora de Portugal. Mas qualquer um desses tem uma visão do paraíso na Terra. Então, o que é a utopia portuguesa? Eu bem aprendi com a malta do meu tempo que era imigrante, que andava anos e anos a trabalhar no duro, a sofrer. Para quê? Para fazer uma casa tipo maison. Quer dizer, ou com telhados a nórdico, ou com uma casa a francês. E o tipo passou amarguras na sua imigração. Para quê? Para ter uma coisa palpável, a sua casinha. Depois apareceram uns arquitetos a dizer que aquilo era muito feio e que não podiam executar aqueles projetos. Um crime. Ele andou toda a vida a trabalhar para ter uma casa tipo maison. Como o imigrante português no Brasil inventou a casa do brasileiro. Porquê? Porque é o sonho do paraíso. E, portanto, a minha tese é muito simples, meus caros. A utopia em português é anti-utopia. A utopia no português de Portugal, no português ou no brasileiro, o brasiliense do Brasil, tanto faz. E esta é a tese que eu venho defender. Acrescentando-lhe um ponto. Uma coisa é a utopia, outra coisa é o mito. O mito não é o Tomás More, não é a Cidade do Sol, que são várias utopias, todas matemáticas, ruas todas iguais.
isso parece o Marquês de Pombal a fazer a baixa em cima do terremoto. Não. Outra coisa é o mito. O mito principal português não é o da greve geral do Sorel, embora essa seja boa. O mito é o encoberto. É o Dom Sebastião. Pois é. Mas já agora convém recordar que o Bandarra e aquelas trovas que dizem que são do Bandarra foram feitas antes do Dom Sebastião nascer. Pois, e o sebastianismo foi fabricado durante a administração filipina por uns tipos que eram uns politicões que inventaram um falso Dom Sebastião, um tal Dom João de Castro, não é o das barbas, é o descendente. E a certa altura até apareceu um tal Dom Sebastião, ao que parece foi o tipo que inventou a guerrilha no mundo, o chamado rei da Ericeira, Mateus Alves, que fez uma guerrilha contra a administração filipina, mas guerrilha mesmo, a partir de Rio do Moro até à Senhora do Ó, ali perto de São Julião, instalou-se em São Julião, tem lá uma casita de praia, portanto é mesmo ao lado da igreja, tem que defender o Mateus Álvares. Finalmente conseguimos pôr uma placa em Mafra em nome de Mateus Álvares. O Mateus Álvares faz a guerrilha, resiste à ocupação, intitula-se Rei da Ericeira, que era Dom Sebastião, é preso e o processo dele é interessantíssimo. Ele disse, Dom Sebastião, devem estar com os copos, o que eu queria era resistir, ele não disse bem isto, mas faz de conta, o que eu queria era resistir para depois dizer a verdade. Este é o Dom Sebastião. Dom Sebastião é sobretudo. E dou só 3 exemplos para não amassar-vos muito. A última vez que fomos invadidos formalmente por um estrangeiro, El Rei Junot, o tal que inventou a PIDE, tinha lá um tipo chamado Loison que inventou a polícia científica, por acaso era Maneta, ainda hoje dizemos, e para a Maneta, o Junot foi alertado pela PIDE da altura, a primeira grande polícia política científica, que havia uns velhotes que iam ali para o Alto de Santa Catarina à espera do Dom Sebastião numa manhã. E o Junot foi lá ver o que era. Então, o que é que estão aqui a fazer? Ver se El Rei chega do nevoeiro. O Junot não regulam bem. Quando o Junot saiu, os velhotes todos para ele. Não há medo de chegarem os ingleses, caramba. Isto é um mito, porque é uma ação desencadeável na realidade através da invocação. Isto é que é um mito, não é utopia. Os velhos de Santa Catarina tanto queriam que chegassem os britânicos, que até depois lhes chamaram os amigos de Peniche, porque eles prometeram ir para Peniche e não voltaram. Que até tinham uma equipa, porque às vezes tem que se fazer umas campanhas, não é? E está ali um capitão de Abril, não sei se ele era capitão, quer dizer, já agora, Manel, se eu errar, faça o favor de me corrigir. Em dezembro de 73, quantos oficiais revoltosos havia no movimento dos capitães? 60, 80. E quantos é que eram os oficiais? 15 mil, 16 mil, não é? Em dezembro de 63, em abril de 64 eram logo 15.999. Ora bem, o que houve aqui é um controle do mito através de uma ação subversiva. E o sebastianismo, no tempo do Junot, até tinha uns tipos que à noite se encarregavam a pôr em todos os ovos que se vendiam na Praça de Lisboa. Viva El Rei, todos os ovos das galinhas traziam uma marca. Pois traziam, mas dava muito que fazer, que tinham que pôr uma tinta indelével. Isto é que é um mito. O mito é o contrário da utopia. É criar uma ideia praticável no tempo e no lugar. E por isso eu gosto de trazer-vos isto aqui em termos do contrário do mito da minha geração, quer dizermos que fomos todos da geração do impossível, do maio de 68, utopia realizável. Não. Eu venho aqui defender o exato contrário disso. Venho aqui defender
uma coisa que não é bem a utopia. Uma coisa que nós conseguimos, connosco, conseguimos, ainda não cumprimos tudo, conseguimos introduzir um conceito de democracia, que não é propriamente uma utopia, é uma coisa realizável, é uma coisa que eu aprendi também com o Agostinho, dava-me sempre o exemplo. Se eu tivesse aqui uma pessoa com uma folha de papel em branco, eu resolvia o assunto. Ninguém tem uma folha branquinha, né? A nossa organizadora, branca. Já agora, importa-se de servir como cobaia? Esta não dá assim muito bem. Faça-me, faz favor, uma linha reta rapidamente. Pronto, muito obrigado. Como veem, foi feita uma linha reta. O que eu vou dizer não é original, hein? Vou já dizer quem é que eu copiei isto. Se repararmos bem, a reta está um bocado torta. Certo ou errado? Mas quis fazer uma reta, não quis. Mas não conseguiu. Mas na sua ideia estava uma linha reta, não estava? Isso é que é a democracia. Isso é que é o direito. É ter na cabeça uma reta, mas quando a faço, é torta. O que eu acabei de dizer não é meu. É o relato de uma aula de quem fundou a Academia em Atenas, Platão. Era a sua primeira aula para explicar o que era uma norma ou o que era a democracia. É uma coisa realizável, mas que sai torta. É uma coisa que nunca existiu, nem nunca vai existir. Eu há bocado estava a dizer mal da minha geração, da chamada geração da utopia. Porque eu estou-me a lembrar, na Faculdade de Direito, quais eram as discussões políticas entre nós. Um era assim, sítio bom é a Suécia, social-democracia, loiras, não muito calor, tudo bonito, casas lindas. O outro dizia, Xissa, isso não presta para nada, eu quero é o Brasil. O Brasil por aquilo, Brasil por aquilo. Era a utopia do Brasil que nós não tínhamos. E o outro dizia, nada, eu gosto é do sol da terra, a União Soviética, que tem tudo barragens, tem o Zé dos Bigodes. O outro dizia, não, o que eu gosto... E nós andávamos, gosto é de Cuba, do Che Guevara, bebe Coca-Cola e tem umas barbas e é guerrilheiro. A minha geração discutia a mania que a utopia existia num determinado sítio na Terra. Se repararem hoje os putos, ninguém quer ir para a Suécia nem para os Estados Unidos, porque acham que são todos tão maus como a terra do António Costa. Já não há utópicos, porque todas as ideologias perderam o paraíso. Comunistas. Qualquer tipo do PC, não me digam que havia comunismo na URSS. Nunca houve. O comunismo só podia ter sido feito pelo Álvaro Cunhal e agora pelo Gerânio. Um socialista, social-democrata, Amário Soares, bem, já não vai falar na Suécia. Até há pouco tempo falava no Lula e na Dilma. Agora, foi-se. Era chato eu dizer que eles falavam na Venezuela, porque era um insulto. Já não tem paraíso. Um social-democrata ou um socialista. Os liberais, pior ainda. Cambada, isso cheira a Schaubel, parece o Jasselblom e não sei o quê. Não tem. Os democratas cristãos, zero. Os capitalistas liberais, o quê? O Trampa? Nós não temos sítios nem utopias. Está tudo em crise. Quais são as únicas duas pessoas na Terra que ainda vale a pena citar? Por acaso há duas. Um é um argentino que foi para Roma. Até o António Costa fez campanha eleitoral a invocar o Papa Francisco, que é preciso não esquecer. E o outro é um Tuga
que não serviu para primeiro-ministro de Portugal, nem para secretário-geral do partido dele, mas foi secretário-geral da ONU, que é o Guterres. É verdade, são as pessoas neste momento que mais inspiram confiança no mundo. E nós sabemos, um deles quem é, muito bem. O que é que ele exprime? Já não é como no meu tempo. Eu estava a ressaltar há pouco esta questão de gerações. Já crescemos todos. Precisamos é de mitos. E nós temos, há pouco eu referia um mito. Descansa que eu não vou falar na maçonaria, que ainda por cima dizem para aí que eu sou candidato, por acaso é verdade. Não posso, ainda tinha um processo, e, portanto, eu tenho tanto que fazer, só com a campanha negra que me move, ainda há bocado me estavam a contar mais outra, quer dizer, porque agora isto circula muito depressa, quando se diz mal de um tipo, através de uma... Eu sei logo 5 minutos depois, portanto, chegou-me logo a informação de que é que andam a dizer. Não vou falar disso, estejam descansados. Vou falar na democracia portuguesa, que já não é uma utopia. Andamos aqui há 40 anos, quer dizer, e portanto, isto tem servido como norma. É porque a democracia é uma norma. Nunca existiu nem vai existir, enquanto os homens não forem anjos. Mas corrige. Porque eu, quando faço a linha torta, tenho que ter uma régua. Para dizer a direita é mesmo esta, e essa tem um desvio. Tem que ter uma coisa que antigamente em grego se dizia nomos, esquadro, régua. Ou uma coisa que em latim se dizia a régula, regra. É uma norma. E vocês, os capitães de Abril e a malta do meu tempo, teve um defeito. É que disse que a democracia era uma coisa que existia. Não existe. Nós já aprendemos. É uma régua. Como o direito. É como o Estado de Direito. É a coisa mais insultada todos os dias em Portugal, o Estado de Direito. Não há meio de explicarem o que é o Estado de Direito. Eu sei porquê. Porque os meus colegas que agora são juízes do Supremo e juízes da relação foram educados pelo positivismo. E dizem que o Estado de Direito é a lei. Não é não. O Estado de Direito não é a lei. O Estado de Direito é uma coisa que diz que o direito está acima da lei. Isto é difícil para alguns juristas. O direito está acima da lei. Está. E a lei está acima da ordem do chefe. Quer dizer, ordem e acima a lei. E a lei dependente do direito. Mas que é isso? Não, é que pode haver uma lei injusta. Eles às vezes vêm-se aflitos para fazer isso. E que nós até inventámos um poder judicial para dizer que a lei é injusta. Agora, Manel, olha o poder judicial, é uma coisa muito complicada, porque ele às vezes é o primeiro a não cumprir. Quando se mete na política e que tenta fazer um golpe de outras coisas, não é? Pois é. Então o que é o Estado de Direito? Eu explico-vos, não custa nada. O Estado de Direito foi uma coisa que nós inventámos contra o absolutismo. E o Estado de Direito define-se ao contrário. O que era o absolutismo? Era uma coisa que dizia, posso dizer em latim, não posso, é para homenagem ao Sebastião Cruz e ao grande professor que eu tive de latim, o Zé Nunes de Figueiredo, o Bobby Boom, que era o melhor professor da minha vida, que era o meu professor de latim do 6º e 7º ano do liceu, o Bobby Boom, e que o absolutismo dizia assim, quod princeps dixit legis habet vigorum. O primeiro princípio do absolutismo é aquilo que o príncipe diz tem valor de lei. Não precisa de despelar pelo Diário da República nem de dar a forma. Ele manda um traque, isto é lei. Cheirem. E o Estado de Direito é o primeiro contrário disso. Nem tudo o que tu dizes tem valor de lei, meu filho. Tem lá descanso, tens que publicar, tens que te sujeitar ao tribunal, tens que não sei quê. É chato para o príncipe. O segundo princípio do absolutismo contra o qual vai erguer-se o Estado de Direito é outra em latim, princeps allegius solutus. Isto em português significa que o príncipe está soluto, solto, da lei. Isto é, o príncipe nem à lei que ele faz para os outros tem que obedecer, porque ele é que inventa a lei conforme lhe apetecer. Chama-se absolutismo. Anda para aí muito.
Todos os dias é o príncipe a dizer: o que eu digo é lei. Segundo, eu estou livre da lei. Pronto. Pois é, mas o Estado de Direito vai contra estes dois princípios. E há um terceiro princípio do absolutismo contra o qual é o Estado de Direito, que é um que se dizia em francês: l'État c'est moi. Conheço vários dirigentes de clubes de futebol que até já estiveram na primeira divisão. Eu não estou a referir aqui na zona centro, mas há vários que dizem assim: eu é que sou o clube, l'État c'est moi. Não, o Estado de Direito é contra isso. E há bocado estávamos ali a falar, eu sou muito aqui eu sou do partido da Praça 8 de Maio. Não sei se sabem o que é. É uma coisa que há na Figueira e que há em Coimbra, e que é o mesmo dia, 8 de maio de 1834. E nós temos aqui o eixo, não muito em baixo, o eixo da Praça 8 de Maio, que é aqui Coimbra A e Coimbra B, ou Coimbra B ou Coimbra A. É quando nos libertámos do absolutismo. E por isso é que chamamos Praça 8 de Maio nas duas cidades, por acaso é no mesmo dia. E este Partido da Liberdade tinha outro princípio que foi aprovado nas Cortes de Coimbra de 1385, segundo o discurso de um tal João das Regras. Um jornalista, Fernão Lopes, fez essa crónica, que era o princípio quod omnis tangit ab omnibus approvari debet. Isto é, em português, o que a todos diz respeito, por todos deve ser decidido. Por onde é que está um dos principais mitos da nossa democracia, realizável, que é todos os dias haver uma régua que diz assim: desculpe, o que a todos diz respeito, por todos deve ser decidido. Portanto, vai ao Parlamento. O Parlamento é que manda. Não é um tipo qualquer que é líder de um partido e que de repente é chefe. Pois é, vem de 1385. Segundo princípio: estás lixado, pá, tu mandas, mas não estás livre da lei. Há uns que tentam desviar e dizem assim: bem, a lei para mim é uma coisa, e para os meus amigos. Para os outros estão lixados, estás expulsado, filho. Ainda ontem me contavam uma cena de um presidente aí de um clube, que houve um tipo que ele não gosta muito, que lhe pediu uma certa coisa: faça o favor de tratar igualmente a gente por causa disto e daquilo. E ele: isto para casa é verdade. Sim, senhor, tem toda a razão formal. Aprovado. A seguir, saiu do gabinete dele, dirigiu-se aos os tipos que iam aplicar essa lei e esse regulamento e disse assim: eu escrevi, mas não é para vocês aplicar. O primeiro que aplicar vai para o olho da rua. Mas disse isso em voz alta, toda a gente ouviu no corredor e a malta toda conta uma anedota sobre isso. Tipicamente absolutista. Quer dizer, o que o príncipe diz tem valor de lei. Não. Porquê que não nos reeducamos em termos de princípios de Estado de Direito? Porquê que o raio do despotismo, até vestido de democracia, continua a andar por aí? É um mito de uma teoria portuguesa que não tem sido mal aplicada, apesar de tudo, que é a teoria, que é o elemento constitucional. Ei, já estou a abusar muito. Eu só queria vender mais um produto, que é o último mito da democracia. A democracia, tal como a justiça, é aquilo que eu aprendi com o Castelheira Neves. É um dever ser que é. É aquilo a que antigamente, raio de nome, chamavam direito natural. E ainda hoje, quando a malta fala em direito natural, fica tudo tramado, mas natural é natureza. Natureza é o lobo, papa o outro lobo. Não percebem nada que natureza na Grécia e em Roma não era o que estava, era o que devia ser. Uma maçã natural não era uma maçã com buraquinhos e bichos, era uma maçã de ouro no Jardim das Hespérides. Mas como raio apareceu a palavra natural, a malta acha que direito natural não existe. Está bem! Vamos lhe dar o nome que no século XX se deu ao direito natural. Direito da razão. Era mais bonito. Porque enquanto mantivermos o direito natural, ninguém entende.
E o que é o direito da razão? É simples, é aquilo que eu disse. O direito de ser superior à lei, isto é, a lei poder ser declarada injusta por um tribunal, e a ordem não ser superior à lei. Isto é a regra que, no fundo, leva à incerteza, que é a incerteza de poder haver uns malucos num tribunal, a interpretar a lei contra a vontade do chefe, poder haver uns tipos investidos desse poder que podem tramar o chefe. Pois é. Mas isto tem a ver com a própria essência do pluralismo democrático. E o pluralismo democrático, e com esta quase me apetece acabar, que já vos aborrece muito, depois podemos ter um debatezinho. A democracia é tão fácil de definir. A democracia é facílima de definir. Os democratas de hoje são tão atrasados que ainda estão como nos tipos do século XVI e ainda explicam tudo pelo contrato social. Ou pacto social. Que é uma lenda. O contrato social é uma coisa que diz assim. Antes de haver um povo, os gajos juntaram-se todos e fizeram uma união. Um pacto de associação. Até foram para as cortes de Lamego, por exemplo, que está uma coisa interessantíssima na história portuguesa, toda a gente sabe que é falso, nunca houve cortes de Lamego nenhum, mas até houve uns tipos que inventaram umas atas. E juntámos todos e fizemos uma proclamação. Mas ainda bem que houve cortes de Lamego, porque depois as cortes de 1641 pegaram numa ata falsificada e transformaram-na em lei. É uma estupidez da nossa Constituição. Devíamos pôr no preâmbulo as cortes de Lamego, que, como diz o Dom António Ferreira Gomes, o ex-bispo do Porto, é a coisa mais linda da história de Portugal, porque é uma coisa apócrifa que passou a lei. O que é uma história do Pacto de União. Ou os americanos que vieram lá, atravessaram o Atlântico e fizeram aquela reunião e tal, e fizeram nós, povo dos Estados Unidos, a comer um peru e tal. Primeiro facto do contrato social, tem que haver um pacto de associação. Para quê? Para que depois haja um pacto de sujeição, que é aquela coisa de meter o voto na urna para escolher o Costa ou para inventar a geringonça, tanto faz. Mas entre o pacto de sujeição e o pacto de união há uma coisa mais complicada, que é o pacto de constituição. A democracia é 1, 2, 3. O raio da coisa é o Jean-Jacques Rousseau, que lá no contrato social se lembrou de uma coisa que foi esta. Espera aí. Mas há uma coisa que é a vontade de todos. Volonté de tous. E há outra coisa que é a volonté générale. Há uma diferença entre a vontade geral e a vontade de todos. É a vontade de todos. Quando todos decidem, todos e cada um, cada qual a pensar no seu interesse. Eu somo os interesses de cada um e chego à vontade de todos. É uma sondagem. Mas o Rousseau dizia assim, espera aí, mas há uma coisa que é a volonté générale. E essa é que interessa. E o que é isso? É quando todos e cada um decidem, mas quando todos e cada um abdicam dos seus interesses e decidem como se fosse um soberano, mesmo que vão contra os seus interesses. E só há democracia quando se passa da vontade de todos à vontade geral. Ai, que chatice. Pois é. Mas depois houve um discípulo do Rousseau. Por acaso o Rousseau também não era original. O Rousseau, a única coisa, fez o melhor livro de toda a história da política, o Contrato Social, roubando as ideias todas a um português oriundo da Vidigueira, como é que ele se chamava? O Bento Espinosa. Mas pronto, o Rousseau teve êxito e o Spinoza não teve, ainda bem que o Rousseau escreveu aquele magnífico texto. Mas como havia este problema da vontade de todos e da vontade geral, foi preciso haver um discípulo do Rousseau, e com esta acabo mesmo. Descansem que eu não vou citar o professor Queiró, mas daqui a bocado vou já contar uma coisa sobre o professor Queiró. Houve um discípulo do Rousseau chamado Immanuel Kant, que para interpretar a diferença entre vontade de todos e vontade geral, disse assim, pois,
Mas só há vontade geral quando tu cumprires o imperativo categórico. Só há vontade geral quando tu fores bem educado. Só há vontade geral quando tu deres o exemplo. Só há vontade geral quando eu, dos teus passos, da tua conduta, verificar que ela é reta, que ela age de boa fé, porque um homem livre só age de boa fé, não é um sacana. Quando eu, da tua conduta, conseguir construir uma máxima universal, imperativo, categórico do Kant. Pois é que só há democracia se houver boa educação. E isto é como a pescadinha do rabo da boca. Como ninguém é bem educado, a malta tem que andar sempre a educá-lo. E no intervalo está aquela coisa. Então isto nunca existiu? Não, nunca existiu nem vai existir, porque é uma norma, nunca existiu justiça. Mas é preciso tentá-la. Porque a democracia é um dever ser que é. Agora estou a ser muito filosófico ou não? Mas consegui comunicar qual é o drama nosso? É que nunca alcançamos, só quando formos anjinhos. Mas, entretanto, convém termos um dever ser que é. Entretanto, convém dizer a coisa mais típica da democracia. Ou Vossa Excelência pensa que manda para fazer um tirano. Quantos é que não caíram graças a esse mito? A essa denúncia? Qual é a dinâmica? Para que é que serve uma oposição? Para chatear o governo e dizer que tu não estás a cumprir o que prometeste. Para que é que serve a liberdade? Para obter esta exigência. Isto é uma utopia? Não, não é uma utopia. Não é uma utopia, basta fazer contas ao Manel. Valeu a pena fazeres o 25 de Abril? Porque quando fizemos esta pergunta brutal, a malta compara com aquilo que tinha. Espera aí, isto de facto é um péssimo regime, mas é o menos péssimo de todos quando tivemos. Porque ao menos assim ainda podemos tentar chatear o chefe. E o que está aqui em causa é precisamente denunciar o chefe e dizer que tu não prestas para nada porque a tua vida não é exemplo para ninguém, chefe. Tu não prestas para nada porque tu não cumpres aquilo que prometeste. Tu não vales um chapo porque não tens palavra. Ainda a semana passada te ouvia a dizer uma coisa diferente do que dizes hoje. Tu não vales nada porque a primeira vez que tiveste a oportunidade liquidaste a separação de poderes. Tu não vales nada porque tu mentes. E o chefe, espera aí, não me toques. É melhor eu suspender-te, é melhor eu lixar-te, é melhor eu calar-te. Este é o jogo eterno da liberdade, que é o jogo da dinâmica, é o jogo da denúncia da falta da autenticidade da palavra. Isto é alguma utopia? É utopia, não, chateia que se farta. Mas a função de um homem livre é chateá-lo. A função de um homem livre é dizer que o homem livre não age com dolo, tem que agir com boa fé. Esta não é minha, a expressão é do Spinoza. E este é o momento da dinâmica. É um momento de uma liberdade que tem que ser libertação. E que pode ter alguma beleza. E, sobretudo, e termino, agora é que é mesmo para terminar, mas eu tinha que mandar o Jorge Dias de qualquer maneira, não é? Porque ele também veio de Coimbra e depois foi para a minha escola, ali em Lisboa, quando ele, em 1955, inventou, isto é um bocado gostoso, mas isto está bonito, e fica bem um português dizer isto. O que é um homem português? E eu vou ler, desculpem, mas é bonito, não faz diferença. E com esta termino do Jorge Dias sobre, com todas as dificuldades e com o caráter do homem português. Primeiro, um misto de sonhador e de homem da ação, ou melhor, um sonhador ativo, a que nunca falta um fundo prático e realista. É por isto mais idealista, emotivo e imaginativo que o homem de reflexão. Segundo, profundamente humano,
sensível, amoroso, bondoso, sem ser fraco. Não gosta de fazer sofrer, evita conflitos, mas ferido no seu orgulho, pode ser violento e cruel. A religiosidade apresenta o mesmo fundo humano. Nunca tem caráter abstrato, místico ou trágico próprio da espanhola, mas possui uma forte crença no milagre e nas soluções miraculosas. Terceiro, um vivo sentimento de natureza e um fundo poético e contemplativo estático, faltando-lhe a exuberância e a alegria espontânea de outros povos mediterrâneos. Quarto, individualista, mas com um grande fundo de solidariedade humana. Quinto, não temos sentido de humor, mas somos dotados de um forte espírito crítico e trocista e de uma ironia pungente. Sexto, expansivo e dinâmico. Sétimo, afetivo, bondoso e amoroso. Oitavo, avessos às especulações e abstrações e às grandes ideias que ultrapassam o sentido humano. E último, perante as grandezas e os mistérios da natureza que fomos pouco a pouco descobrindo, nasceu entre nós uma atitude especial, não destituída de um certo fundo místico ou naturalista, com tintas de panteísmo não filosófico. A utopia portuguesa obedece a este padrão. Eu preciso quase ler umas palavras que eu escrevi, mas era um bocado pretencioso. Mas vou ler para acabar. Estar aqui e ser agora. Pelo prazer de descobrir os meandros da procura. Ser um outro qualquer. Este lugar não ter que ser. E poder mudar meu tempo. Porque ainda apetece o perfume da procura. E não me temo de pensar o meu próprio sentimento. Dia a dia, todos os dias. Sagrar o Deus instante, descobrindo a eternidade no próprio tempo que tenho. Ser e devir, ser o movente, permanecente. Ficar assim, hora a hora, à espera do tempo que vier, sem desesperar com a demora. Seja o que Deus quiser. Utopia não há nem vale a pena. Para quem queira fazer do poema o seu próprio mais além. Só apetecia que viver não fosse viver aqui e agora, num sítio que seja lugar de um tempo, que seja momento. Obrigado a todos. Muito obrigada. Se calhar, antes ainda de passarmos para as perguntas, eu queria só que me satisfizesse uma curiosidade. Diz sempre aquilo que pensa. Porquê é que encerrou a sua página de Facebook? Porque sou candidato a uma coisa que é o coisa. E a liberdade? A liberdade... Ainda há pouco estava a falar ali sobre o Dom João II. Aqui ao leme sou mais do que eu. Como dizia o Bartolomeu Dias quando ia ao comando da nave. Aqui ao leme sou mais do que eu. E o meu egoísmo tem os limites de um trabalho de equipa e de um trabalho coletivo. Eu não estou aqui, apesar de ser um vaidoso, como se viu aqui da comunicação que apresentei, estou ao serviço de um coletivo, de uma obra. E estou ao serviço de uma coisa em que acredito e que me ultrapassa e que vai além de mim. E, portanto, nessa altura, eu não posso escrever no sítio certo determinado número de coisas, porque havia um tipo, olha lá, tu estás a ser místico, panteísta, não és ateu, és agnóstico, se eu elogiasse o Papa, não posso, olha, agora aguentas, pá. Também são só 3 meses que depois nunca deixo de dizer o que penso, agora às vezes calmo.
Quer dizer, apetecia-me dizer certas coisas sobre determinado número de pessoas. Não posso, elas são invioláveis, ainda me processavam criminalmente. Quer dizer, eu também não posso dizer que fulano tal, por exemplo, é qualquer coisa. Posso dizer que fulano tal é corrupto, embora tenha visto. Não posso dizer que fulano tal é um serviço institucional e a instituição vai além da pessoa e, portanto, eu não sou dono de mim mesmo. Aqui ao leme sou mais do que eu. Viva o rei Dom João II. Vamos passar então para o público. Primeira questão. Eu não quero colocar questão nenhuma. Queria só pedir um favor ao professor. Era se era possível, pelo menos, partilhar esta última parte. A última parte é um poema meu. E a anterior. O texto? Sim. A mim dava-me imenso jeito. O que eu disse foi único e irrepetível, porque tinha aqui uma coisa, mas era chata. Isto foi mais em nome das coisas chatas que estavam a tentar uma agilização. Não, é um processo de trabalho. Por exemplo, eu escrevi umas coisas, são aborrecidas, e pus aqui um esquema tipo aula, porque aqui a Fátima diz: cuidado, não seja chato, cuidado que eles não estão para te aturar, não leias a conferência. E, portanto, nasceu. Uma aula também acontece, não é passível de ser repetido. Não tenho, nasceu. Nasceu, depende de olhar para as pessoas, perceber se estou a ser chato ou não, mas isso é típico de um professor, viver o instante, ter raiva. Claro, toda a gente percebeu que aqui estava a morder em algumas coisas, mas isso, quem estava a falar comigo, estava a dialogar comigo, estava a perceber. Outros estavam a pensar que eu estava a dizer outra coisa, mas eu... É coisa, aprendi que no tempo da outra senhora não se pode dizer tudo, não é? Mais questões? António Manuel. Boa noite. Falou da outra senhora. E agradecia que o doutor pudesse explicar porque é que na outra senhora tínhamos o doutor, o que sabemos, Oliveira Salazar, e nós chamávamos-lhe o Tenito, só para fugir. Porque é que chamávamos o Tenito ao doutor Oliveira Salazar? Não sei se me faço compreender. Sim, eu vou explicar-lhe, porque é uma coisa que me revolta. Eu chamo José Adelino Eufrásio, de Campos Maltês. Eufrásio. Essa minha parte da família amarrou 3 anos no Tribunal Militar Especial. Está bem, também deram cabo da cabeça de um guarda republicano numa revolta lá da minha terriola em Sernache. Nunca ninguém escreveu sobre isso. E eu tenho que aturar certas bestas que não percebem o meu ódio ao despotismo. Vem daí, agora a Fátima vai ter que maturar, vem do pai deles que andou na revolta do Garelo, vem do bisavô deles que andou com os lemos na patoleia, e, portanto, eu sou de Sernache. E, portanto, se há uma coisa que eu odeio instintivamente, não é o tio António, é o Manholas, que é pior que o tio António. Quer dizer, o Manholas é o sujeito que até dizia que era simpático, mas depois... E o Manholas está aí na democracia em muitos sítios. Estamos cheios de Manholas. E, portanto, nós não é contar as histórias do tempo da outra senhora, é contar as histórias que amanhã vamos contar aos nossos filhos e dar exemplo aos nossos netos. Isto não vai ser para mim, mas vai ser para os meus netos. E isso chama-se sempre arreganhar o dente ao déspota. Mesmo quando ele diz que é democrata. Muitíssimo obrigado por esta grande verdade. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Doutor.
Só um bocadinho, está ali aquele senhor primeiro. Eu é uma pergunta mais filosófica, Adelina. Aquilo que eu te quero perguntar é se a utopia tem mitos ou se os mitos têm utopia. Há uma velha regra que diz assim: os nomes não correspondem às coisas nomeadas. E o problema é, se o meu conceito de utopia é o teu conceito de mito e o teu de mito é o meu de utopia, daqui a bocado estamos todos a amarrar em torno de uma palavra e estávamos a dizer a mesma coisa. Eu tive um exercício à velha jurisprudência dos conceitos, defini o meu conceito operacional, se calhar foi para chatear algumas correntes dominantes que chamam utopia ao mito e mito à utopia. Por isso é que invoquei esta do Platão. Mas, primeiro, agradeço a tua presença e posso dizer que à hora de jantar aqui com o nosso colega historiador estivemos a discutir a origem do nome Arnaud. E eu já desconfiava. Portanto, o Arnaud é um francesismo que designa os Arnauds, que estavam a serviço da Dona Filipa e passaram a ser os criados do partido de Alfarreveira do Infante Dom Pedro e da minha terra, foram os senhores de Sernás. Portanto, há aqui uma informação. Vocês foram o chefe do partido de Alfarreveira do Infante Dom Pedro. Portanto, convém mudar o nome de francês para o nome verdadeiro, que era William Arnaud. E, portanto, somos do mesmo partido, do partido do Infante Dom Pedro, e isso nunca me esquecerei. Para, sobretudo, eu venho aqui numa missão patriótica. Por isso é que venho sempre aqui. É que eu sou da linha da Praça 8 de Maio, não é propaganda, é mesmo, nós precisamos de pôr este eixo no país para nos vingarmos do Infante Dom Pedro, que não foi às fuças ao despotismo no sítio próprio, como canta o Manuel Alegre ali no alto de Penacova, quando o tipo que lá passava, que o assassinou, quer dizer, em Alfarrebeira, foi para o sítio que lhe convinha combater e o Dom Pedro podia dar cabo dele quando ele passou aquela linha do 8 de Maio. É que nós, às vezes, não podemos pôr na linha das praças 8 de Maio a nossa linha vermelha. Aqui não passas. Aqui nós estamos disponíveis para ir para o combate. Nem que seja com Mateus Álvares, o falso rei da Ericeira, porque é uma velha resistência. É uma velha resistência que tem que ser exercida sob pena de perdermos a liberdade. E pronto, mais não digo, porque o resto é alegoria para quem quiser tirar conclusões, que são provocatórias, é evidente. E a nossa resistência é a resistência, hoje, da separação de poderes, não a quem quiser pisar o risco da separação de poderes, da interdependência de poderes, porque isto, à maneira da República Norte-Americana, os poderes são fused but separated, que isto é, têm uma exigência funcional. Os poderes existem em Portugal, na democracia portuguesa, para servir a pátria portuguesa, para servir os interesses coletivos. Mas eu julgo que aquilo que nós conquistamos neste regime, não vamos cá a falar no regime do meu bisavô, eu sou neto dos dois tipos que andavam à pancadaria há 100 anos, eu sou deste regime, por acaso saí de Coimbra para ir para adjunto de um governo provisório, nunca me esqueço disso, em 75 caminhei para Lisboa para ser adjunto de um governo provisório. Há aí muitas lendas e narrativas e trapalhões, que só chegaram nos anos 90 à democracia pluralista, mas nós já lá estávamos desde 75. Na liberdade. E quem ganhou fomos nós. Não foram os que saíram da agite própria um bocado tarde. Nem foram aqueles que em 2000 inventaram falsamente um regime que nunca serviram. Não, foi no território. Até foi na rua do Dr. Manuel Rodrigues.
em alguns escritórios de advogados. E aqui homenageio o meu querido patrono, apesar de tudo, o Manuel Fernandes de Oliveira, e aquela escola do Café Império, que ainda há bocado fui ali a um café, aqui assim na Figueira, quer dizer, que era como a da Rua da Sofia. Aquilo era uma escola. O meu querido Dr. Contente Ribeiro, nunca me esqueço, e quem sabe disto sabe porque é que eu estou a referir o Contente Ribeiro, nunca dizia bem que era, mas nós éramos ali uma linha de resistência, e fizemos muita coisa. Pois é, mudámos o emissor da Lausanne, de Lisboa para o Porto, onde acontece a história. Cortámos as estradas, assaltámos bases aéreas e nasceu quase tudo na rua Dr. Manuel Rodrigues e na linha da Praça 8 de Maio. E isto é um valor a defender, isto é um valor a preservar e, sobretudo, para quem ganhou. Quer dizer, eu gosto muito disto que nós fizemos em conjunto. Não foi este, não foi aquele. Foram pessoas plurais, tudo. Metia tipos da Luar, metia capitães de Abril, metia culturalmente direitistas, foi tudo aqui. Até metia padralhada. Posso fazer uma provocação? Posso. Uma pergunta muito simples. Quem é que defendeu a liberdade da Igreja Católica na Rádio Renascença? Quem é que defendeu o patriarcado? Querem que eu vos responda? Os últimos restos da Carbonária regimentados pelo Soares ao lado dos católicos. O que é que a padralhada fez quando o Soares pediu ajuda na manifestação da Alameda? Quando é que percebem? Algumas criaturas, e eu posso ser franco e dizer o que me move, que a democracia portuguesa nasceu de um acordo do Mário Soares, do Sá Carneiro, do Dom António Ribeiro e do Dom António Ferreira Gomes. Porque percebemos que enquanto o humanismo maçónico ou laico não estiver aliado ao humanismo católico, a democracia está em risco. E o segredo deste regime é tão simplesmente este. Estarmos do lado certo não é da história, é do futuro. E cultivar o jardim da democracia como o meu avô jardineiro, chamavam-lhe Planeta, porque não havia meteorologia, como o meu avô jardineiro era jardineiro, tendo mão verde para o futuro, tendo mão verde para o pluralismo. Eu não estou aqui a defender as minhas ideias, só. Estou aqui a defender princípios que, como ganharam, a malta desleixa-se e pensa que eles são tão naturais como o ar que se respira. Ai, não repararam o que é 2017? 2017 tem um nome. Por enquanto chama-se Trump-Putin. Querem que eu repita? Trump-Putin. E o problema é que daqui a 1 ou 2 meses pode-se chamar Marine Trump-Putin. E estamos todos tramputinados. Nem Geringonça, nem União Sagrada, nem não sei o quê nos livrava disso. E para isso temos que recuperar a história de um momento de conquista da liberdade. Eu não fui herói, era um puto, mas eu assisti a quem me mobilizou para isso. E não ir mais em cantigas do bandido. Nós conquistaremos a liberdade se percebermos que não devemos pactuar com a corrupção. Nós conquistaremos a liberdade se percebermos que temos que manter o pluralismo. Nós conquistaremos a liberdade, como a malta foi contra os Cabrais, em nome dos princípios da liberdade de então. E, portanto, isto é um combate. E quem não perceber que isto é um combate, arranje as brincadeiras todas em termos de campanha negra, que ainda há bocado estava a ser insultado pelos vigaristas, contrataram mais uma vez uma agência de espiões desempregados para
me insultar, sim, sou capaz de dar uma lista, mas eu também sei quem é que comprou esses serviços. E sei quanto é que custou. Sei quanto é que custou. E, portanto, aqui é a sério. É a defesa, não é minha. Não é das minhas ideias. Eu livre, que nem um passarinho, até podia ir à televisão dizer o que me apetecia. Agora não posso, pois não, olha. Mas qual é o problema? É mais do que nós. É um princípio, é uma família e é combate. Não estive aqui com ar de professor, como é que se chama aquele professor não sei quê, um pardal, ou não sei o quê. Não, isto é mesmo porrada. Quer dizer, mas é no bom sentido do termo. É combate e é sonho. E ainda por cima, quer dizer, é o ar que respiramos e é perceber quem é que nos ensinou a defender a Estado, preto no branco. E amizade, e amigos, e alegria, e companheirismo, e tanto faz como se lhe deu. Vamos a elas. Cá estamos, para o futuro. Já pedi o microfone, só um bocadinho. Para aqui. Para este livro em Lisboa, que se chama Breviário da República, fiquei hoje, comprei há dias em Lisboa, e acho muita graça. Eu só queria perguntar uma coisa. As datas dos acontecimentos, qual é a relação com o seu pensamento posterior, depois, a seguir às datas? Por exemplo, no dia 23 de março, falou do Rousseau, dia 23 de março, falou do Rousseau, diz que é estabelecido o horário de 8 horas de trabalho em Portugal, 1891. Fundados os fasci italiani de combattimento. Quer dizer, qual é a relação depois do Rousseau com esta epígrafe em cima? Nós, infelizmente, só temos 365 dias no ano. Isso é uma técnica muito complicada, que era escolher o dia X do mês tal e depois apanhar-lhe uma data em 1890, 1820 e estabelecer a relação dentro do mesmo dia. Portanto, todos os dias são contraditórios. Sim, é verdade, porque uns puxam para um lado, outros puxam para o outro, mas todos nós somos um paradoxo. Mas Obedece ao critério de cada um dos dias do ano, com datas 1820, 1890 e com coisas que eu escrevi, nomeadamente no Facebook, nesse dia. Pois, acabou de dizer a sua admiração pelo Rousseau e pelo Kant. Sim, isso é verdade. Há bocadinho que falou. Mas eu há pouco, deixa-me só dizer, eu há bocado falei no Dr. Queiroz, já agora vou concluir, não acabei de dizer. O Dr. Queiroz escreveu, já depois do 25 de Abril, o Dr. Queiroz, toda a gente sabe quem era, não é? Escreveu um livrinho muito pequenino, umas 20 páginas na Atlântida, a dizer assim: o verdadeiro defensor de Rousseau era o Dr. Oliveira Salazar, porque achava que a vontade geral só podia ser interpretada por um ditador. É que às vezes há isso, é que um ditador diz: o raio do povo não percebe, eu é que defendo a vontade geral. E o Dr. Queiroz mandou esse pequeno livrinho, que é uma preciosidade, que foi uma malandrice que ele fez contra o 25 de Abril. Falou do Trump e do Putin. Agora comprei esta revista a Marianne, fala um perigo danger da possível eleição de Marine Le Pen em França, na sequência, possivelmente, do estado de insegurança que está a graçar pela Europa por virtude dos ataques terroristas. E, quer dizer, a ideia de segurança pode afetar muito os franceses na eleição, porque a Marine Le Pen acho que é partidária de um Estado securitário, mais ou menos, não é? E tem admiração pelo Putin, e não sei se terá admiração pelo Trump, possivelmente também terá. Se me permite dizer, eu não sou francês, sou avô de duas francesas, por acaso, que vivem em Madrid, por acaso. São filhos, são da geração Erasmus.
Mas eu não estou com razões políticas internas francesas. A única coisa que chama a atenção para os portugueses é que, se isso ocorrer, há uma imediata alteração da política de equilíbrio europeu. Nós acabamos de ver sair o Reino Unido. Se houver qualquer sinal de saída da França, o único problema que eu tenho é a crise da dívida soberana e a crise política imediata. E não há geringonça nenhuma, nem anti-geringonça, que consiga, porque nós não temos esses fatores de poder, aguentar este impacto. Eu tenho medo disso, porque tudo aquilo que temos pode, por fatores completamente alheios à vontade dos portugueses, ter um impacto imediato no nosso cotidiano. E há muito português que não está a perceber o perigo que é haver um desequilíbrio na política europeia. Ou melhor, os portugueses têm um instinto. E agora não vou fazer análise da geringonça e do Costa e do PC e do Bloco de Esquerda. Tentem perceber onde eu quero chegar. Portugal é a única democracia na Europa, que agora vai ser uma provocação aos meus amigos PS, estão aqui alguns, que já teve no poder que partidos? O PCP, eu fui adjunto de um governo onde havia ministros comunistas, os governos provisórios franceses. O PS já esteve casado com o PCP e com o PSD nesse governo. Depois o PS casou-se com o CDS, naquele governo de Mário Soares. Depois o PS casou-se com o PSD no chamado Bloco Central. Agora não se casou com ninguém, mas tem uma união, não é de facto, mas é parlamentar, com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Eu olho para o Parlamento, e com o PEV, esqueci-me, desculpa o PEV. Eu olho para o Parlamento e chego a esta conclusão. Portugal é a única democracia da Europa onde todos os partidos representados no Parlamento ou estiveram no governo ou têm responsabilidades de poder. Todos, à exceção do PAN, mas é só um, ainda não constitui um grupo parlamentar, mas já votou favoravelmente o orçamento do Costa. Qual é a democracia na Europa que pode ser tão inclusiva como a nossa? E eu pergunto, porquê é que o povo português deu esta resposta? Cheira a que pode acontecer alguma coisa de grave e é melhor sermos inclusivos do que sermos excluidores de forças políticas. Isto é uma virtude, não é um defeito. Isto é uma virtude, que é percebermos que a Europa está demasiado desequilibrada para que nos aguentemos. Ninguém aguenta 15 dias de crise de dívida soberana sem o apoio da Europa. Toda a gente sabe isso. Ninguém. E como nós sabemos qual é o efeito de uma bancarrota, bancarrota é, como foi em 1890, repito, termos chegado a um acordo com os credores já no começo do século XX, termos sido proibidos de recorrer a empréstimos internacionais durante mais de 50 anos, de tal maneira que o acordo de credores, julgo que foi de 1902, levou a que a primeira obra financiada internacionalmente pelo crédito internacional fosse a ponte sobre o Tejo só, e levou a que um ministro das Finanças chamado Guilherme de Oliveira Martins, como ele costuma dizer, o meu querido amigo Guilherme, tivesse desfeito a borrada do tio-avô Joaquim Pedro de Oliveira Martins no governo de Zé Dias Ferreira em 1890. Foi ele que ainda assinou isso. É que os efeitos de uma bancarrota são 100 anos. Qual república, qual carapuça? A república estava sujeita a um regime de bancarrota, nem podia pedir um empréstimo. A primeira fase da ditadura não podíamos recorrer a um sistema de política internacional. Os portugueses às vezes esquecem-se disso. Esquecem-se que nós, para sermos independentes, temos que gerir dependências, sobretudo financeiras. E, portanto, mas há um instinto secular no povo que percebe isso. E, portanto, nós, nem com um governo constituído, com todos os partidos juntos, aguentávamos aquilo que poderá ocorrer se a senhora Marine
vencer as eleições. O meu medo é esse, não é agora análises de política interna, porque aquilo, o problema francês é um problema francês, eles que o resolvam, ainda não resolveu o problema da Argélia e dos pieds noirs, isso é que é a Marine Le Pen, e eu já não sei o que é um retornado. Quer dizer, e foi mais de uma década depois. Portanto, eu tenho que gerir as minhas vantagens e perceber que, apesar de tudo, somos um povo antigo e que o patriotismo tem que ser uma ciência de unir contrários. Patriotismo não é uma palavra vã. O patriotismo é dar nas trombas do Jasselbaum, apesar dele ser do meu partido, e dar-lhe bem, e perceber que no dia seguinte não havia nenhum português que não se sentisse representado por quem reagiu sem ser como bom aluno em menos de 24 horas. E esses bons princípios têm que também ser moderados e perceber que estamos em cima de uma potencial explosão. Eu me apetece acrescentar àquilo que provocou. Temos que cultivar a democracia aliada ao patriotismo e, sobretudo, agora vou mandar um slogan, isto só pode ser feito quando houver honra e quando alguém, quando proclama uma palavra, a queira cumprir. Já chega de encomendas e já chega de descoberta da falta de autenticidade. É o que me parece. Desculpem, mas estou um bocado radical. Mais questões? Aquela senhora ali. Só um bocadinho pelo microfone. Eu gosto sempre de vir aqui, ouvir e tenho aproveitado muito, mas hoje confesso que estou colada à cadeira com tudo o que ouvi, porque tenho aqui muito, acho que percebi tudo o que disse, identifiquei o meu pensamento com quase tudo o que disse e tenho muito para digerir, para tentar compreender melhor o que se passa nos dias de hoje à nossa volta, porque realmente também estou preocupada. Mas citou aí um aspecto que, sinceramente, não alcancei ainda e gostaria que, se possível, me explicasse melhor. Como é que distingue, ou qual é a diferença entre o humanismo maçónico, acho eu que referiu isso, e o humanismo religioso? Até porque eu da maçonaria nunca consegui perceber nem o que era, nem para que serve, nem como é que se luta pela liberdade ali dentro, etc., porque me parece realmente um clube de amigos que prestam favores uns aos outros. Mas eu posso estar errada, porque realmente me passa ao lado. Mas gostaria de perceber, sobretudo, a diferença entre esses humanismos. Quantos humanismos existem? Qual é o papel de cada um deles? Porque é que têm que andar juntos para serem vencedores? Esse aspecto que citou realmente foi de todos aqueles que me causou mais surpresa, confesso-lhe. O resto vou digerir e devo ter muitos anos ainda para o fazer. Apreciei muito, realmente sabe muito. Parabéns. Obrigada. Respondo em menos de 2 minutos. Com uma data. 15 de maio de 1891. Um santo padre lá de Roma emitiu uma encíclica que chamaram Rerum Novarum, a primeira encíclica que funda a doutrina social da Igreja Católica, que diz isto: pois é, afinal, o liberalismo e a democracia e a vontade popular, que eram coisas que nós éramos inimigos até hoje, vamos passar a aceitá-las. E isto é frontal aquilo que eu estou a dizer. A Igreja Católica Romana, até 15 de maio de 1891, era a principal inimiga do liberalismo e da democracia, que era uma coisa que vinha do inferno, porque tinham sido os maçons que tinham inventado. E o problema é que é verdade. E o problema é que é verdade é que, quando eu há pouco falei na Praça 8 de Maio de 1834, sim senhor, foram os maçons de Coimbra e da Figueira, em nome do exemplo de Manuel Fernandes Tomás, os que deram o nome de 2 maçons à Rua de Coimbra, o Visconde da Luz e o Ferreira Borges, e que puseram no largo da portagem o Mata Frates, o Joaquim António da Guiar.
É tudo maçom em Coimbra. Começa na 8 de Maio e acaba no Largo da Portagem, é ali uma linha reta. E o que é que estes tipos defendiam? A Revolução de 24 de agosto de 1820, a luta contra o miguelismo, o Sr. Dom Pedro, a Dona Maria II, a Carta Constitucional, a República, por aí fora. Até foi interrompido no dia 28 de maio de 1926. Tão claro como isto. A Igreja Católica aderiu à democracia cristã, que foi o nome que inventaram, só a partir de 1891. Porque em 1864 o Papa ainda emitia uma encíclica chamada Syllabus Errorum, lista dos erros. O primeiro era o racionalismo, o segundo era a liberdade e por aí fora. Ora bem, não vamos falar de coisas antigas. Vamos dizer que já fizemos as pazes, pelo menos desde 15 de maio de 1891. Mas vamos também dizer outra coisa, em nome do humanismo maçónico que inventou isso fomos nós. Vocês aderiram, são os adesivos, ainda bem que assim ficamos mais contentes. Mas a Constituição, a democracia, essas coisas novas, antes de haver Rerum Novarum, que é em latim, isso é Manuel Fernandes Tomás, e teve que ser à porrada, porque primeiro mataram o Gomes Freire em 18 de outubro de 1817, que era o grão-mestre da maçonaria, diga-se de passagem. Depois tiveram que fazer o Sinédrio. Pois é, mas o Sinédrio foi precisamente para fazer a Revolução de 24 de agosto de 1820. Eu não falava nestas coisas, fui muito mais elegante e disse: felizmente que o regime da Constituição de 76, do Marocas e do Sá Carneiro e do Amar da Costa, só para falar nos mortos, claro, não falo nos outros, que ainda estão vivos, nasceu de quê? Nasceu de uma análise dos erros dos regimes anteriores. Nasceu de quê? Nasceu do Mário Soares, que era republicano, laico e socialista, do Sá Carneiro, que era um menino do Bispo do Porto, beato, dos Casais de Santa Maria, e do Adelino Amar da Costa, que até era do Opus Dei e tudo, se terem juntado à esquina e terem dito: poça, o humanismo maçónico e o humanismo católico já estragaram muito esta porcaria, perseguiram-se uns aos outros, acabou, vamos juntar-nos, porque o inimigo é o totalitarismo fascista e o totalitarismo, agora não sei se posso dizer o nome, stalinista ou maoísta, assim fica mais elegante, que é para não ofender nenhum partido. E portanto não disse nada, não disse nada. E portanto, o que eu estou a defender é isto. Acho que fui claro. E estou a dizer: eu acho que deve haver uma aliança do humanismo maçónico com o humanismo católico. E se eu disser, se eu for ao Google e ver quem são os corruptos, olha, uns são beatos, outros são maçons, é verdade. Outros são coxos, outros são direitinhos, outros são xuxas, até primeiros-ministros e tudo, outros são pepadocas, outros são... Não há ninguém que escape. E, portanto, o que é que eu vou dizer? Olha, é tudo uma cambada. Todos os políticos são vigaristas, porque está preso um tipo que foi líder político. Todos os deputados são vigaristas, porque apanhámos um deputado que... Nós sabemos que há uma diferença entre a categoria a que pertence o X e o Y. E, portanto, claro, eu estou a dizer uma coisa que o está a ouvir. E estou a dizer, até dizendo claramente, que eu nem sou cristão, isto é, não sou católico, não sou protestante, não sou ortodoxo, até tenho a mania de dizer que sou panteísta, e por acaso é verdade. Sou mais antigo que os cristãos, sou estoico, sou lá da antiga Roma, mas também posso existir. Até gosto do politeísmo superior, para citar o Pessoa, meio pagão, sou de Sernache, Sernache é Pagos, é aldeia, Pagos, com o Pagani, eram os saloios, como diziam os romanos. Os saloios são os rurais, os porcos e sujos. E também sou, toda a gente disse, até há bocado até foram muito elegantes, podemos dizer que Vossa Excelência é do Grande Oriente Lusitano? Pode, não é pecado, quer dizer, já chegou a altura de acabar com a fechatura do círculo e de um tipo se assumir. Eu até gostava que se assumissem mais, quer dizer, que todos, que é para evitar esta praga, cuja culpa não é só dos inimigos da maçonaria, é sobretudo
de cá de dentro de não dizerem com toda a clareza. Não dizerem que o Churchill era maçom, porque é que não dizem? E era de direita, e era monárquico. Porque é que não dizem que o Monet, que inventou a Europa, também era maçom? Porque é que não dizem que o Roosevelt, que defendeu a Europa, também era maçom? É que o problema é que isto tem que ser às vezes mais agressivo. Pois, iniciados há muitos. O chefe da polícia política do salazarismo também foi iniciado. O Carmona também foi iniciado. O ministro da Marinha de 64 também foi iniciado. Quer dizer, lá por um tipo ser iniciado não quer dizer que cumpra. Quer dizer, portanto é completamente diferente. Inventa aqui não sei quantos diabos que foram iniciados e não sei quantos diabos que foram à missa. É humano. Mas uma norma às vezes não precisa de ser realizada e quem não realiza a norma deve ser chamado à razão. Vivi alguns anos em França, trabalhei um bocadinho também para a imprensa e para emissões de rádio, para aconselhar os portugueses a virem falar português corretamente para aqui, para Portugal, que infelizmente nem sempre acontece, e é lamentável. Tive a oportunidade de entrevistar algumas vezes um grande presidente da Câmara de Vila Urbana, 2 Passos de Lyon, Charles Ernoult, um grande maçom, e penso que François Mitterrand também participou como maçom. Foram 2 individualidades bem conhecidas de todos nós e também eram maçons e não foram dos piores. Corre aí uma lenda que há uma grande influência da maçonaria na democracia portuguesa e nos partidos políticos portugueses. Eu gostava que fosse verdade. Porque se para aí mais de metade dos primeiros ministros de Portugal na monarquia constitucional na Primeira República eram maçons, se eu fizer uma lista dos 50 mais importantes maçons da democracia portuguesa dos últimos 40 anos, tenho o Palma Carlos, sim, até foi indicado pelo Grande Oriente Lusitano ao Spínola, é verdade. Tenho o Mário Soares, foi iniciado na Grande Loja de França, mas depois nunca se regularizou no Grande Oriente Lusitano, nem nenhuma audiência portuguesa. Tenho o António Arnaud. E depois nem o Diógenes, não consigo apanhar dos 50 grandes mais nenhum. Mas que raio de influência é que tem a maçonaria na democracia portuguesa? Olha, eu respondo, infelizmente não tem o que devia ter. E sobretudo não tem um. Quer dizer isto, a mais antiga Associação Democrática Portuguesa em atividade, chamada Grande Oriente Lusitano, foi criada em 1802. E está cá desde 1802. Já agora uma piada. E o PS quando é que foi fundado? 1973. E o PC, velhinho, 1921. O PSD, 74. E o CDS, 74. Não, 74. Foi fundado no dia da criação do governo de Vasconcelos, quando o Freitas do Amaral foi para o Conselheiro de Estado. Chegou atrasado uns meses. Face ao o Bloco de Esquerda é posterior, 10 anos depois. Então, e Portugal, que fala em ecologia, não conserva a sua mais antiga associação democrática, viva e de boa saúde, como é típico de qualquer boa democracia europeia? É pena. É sinal que não defendem a ecologia. E, sobretudo, aquela que eu sou sócio, o Grêmio Lusitano. Porque é isso de Grêmio Lusitano? Porque uma coisa é a maçonaria, que é uma coisa iniciática. Essa coisa iniciática
na face profana, ou chama-se Grêmio Lusitano. E depois, quando dizem que isto é secreto, eu posso fazer uma provocação. Quando é que surgiram as leis sobre pessoas coletivas no direito português? 1879. Qual foi a primeira associação legalizada em Portugal? Foi o Grêmio Lusitano. É a primeira pessoa coletiva da história do direito português. E ainda dizem que é secreta. Também tem morada e telefone. Também tem morada. Não, tem Assembleias Gerais, tem contas, tem Comissão de Fiscalização, qualquer juiz, pode lá ir, pedir os estatutos, saber quem é que rege. E ainda por cima tem uma lista telefónica. Porque houve um site do fundamentalismo islâmico chamado Casa das Aranhas, que publicou o que nenhum partido tem publicado, que são listas de, eu não digo que são verdadeiras, porque por acaso nem vim lá, eles não apanharam tudo, mas é a associação mais escrutinada, mais falada da sociedade portuguesa, com um ar secreto. Então não sabem que há eleições para o Grêmio Lusitano. Não sabem quem são os candidatos. Não, a gente sabe, todos os jornais, e há bocado era ao Expresso a perguntar, até é verdade, é. E ainda vou ser processado, porque eu não sei distinguir a pré-campanha da campanha. Eu não sei o que é isso, quer dizer, não conheço nenhuma democracia, nem nenhuma sociedade plural onde só começa no dia 4. Até lá só manda ao chefe. O Tanas, então os que não são chefes têm que mexer-se mais. Quer dizer, a pré-campanha sempre existiu em qualquer democracia, ou não? Está tudo doido ou quê? Eu sou candidato. O Grande Tribunal ainda não decidiu, mas também não sei se existe Grande Tribunal, mas só quando ele decidir é que existe. Quer dizer, deixemos de ficções. Quer dizer, há movimentos, há princípios, há lutas, há confrontos. Quer dizer, mas se quiserem que também eu faça esse jogo, aprendi isso no tempo da ditadura. Quer dizer, também só havia eleições no mês antes da campanha eleitoral, depois fechava tudo, mas aproveitava. Eu lembro-me dos primeiros comícios que assistiu, foi ali do pai do António Manel, lá no salão paroquial da minha junta de freguesia, 3 gatos pingados que foram assim para a mesa e tal. No salão paroquial, eu achei graça àquilo, nunca tinha visto, e apareceram nos jornais umas coisas, eu também não percebia nada daquilo, mas aprendi, meti-me nisto por causa dessas coisas. Uma vez também, quando andava na primeira classe da escola primária, apareceu um cartaz na parede da minha avó. Quem é aquele velhinho? É o doutor Arlindo Vicente, filho. Eu fiquei a saber que havia uns cartazes. Temos que aprender sempre. Apareceu os cartazes do Dr. Arlindo e depois apareceu um general. Era um puto, tinha 7 anos. Nunca mais me esqueci. Mas, coitado, eu não tinha idade para saber o que aquilo era. Mas temos que... Não, eu não tinha 7... Ainda não tinha 7 anitos. Portanto... Mas lembro-me. Está aqui. E a cultura faz de choques e de aprendizagens. Espero que sim, que o mito é realizável. Senhora. Durante muito tempo, inclusive no 10 de outubro, a Carbonária foi o braço armado da maçonaria. Segundo dizem. Ainda há bocado falou na Carbonária, não é? Sim, falo. Qual delas? Por isso é que eu pergunto... A que estava ao serviço da direita em Coimbra, feita pelo Padre Costa em 1858, que era do Partido da Direita Regenerador. A de 1834, que era do Saldanha, veio dos Açores e chegou a Lisboa. A anarquista do Iliador Salgado, ou que foi criada pelo Artur Duarte da Luz Almeida, que era republicano. Segundo, sei lá se ela existe agora. Há muitas carbonárias.
E só é pena que o Francisco Carromeu, que tem um grande dicionário notável sobre a carbonária, não arranjar editor para publicar a lista dos biografados todos como carbonários. É fácil de explicar. Nunca houve ligação da maçonaria à Não. carbonária? Não, porquê? Eu vou-lhe explicar. Em 1820, um jovem estudante de Direito lembrou-se com os colegas de fazer um regulamento. Trataram 5 daquilo, assinaram, chamava-se Jardineira. O jovem estudante de Direito era Almeida Garrett. É que a carbonária pode surgir da livre associação. Daqui a bocado vamos 4 para o café. Ali. Criamos a Sociedade Carbonária das Conferências do Casino da Figueira. Está feito. Nem precisamos de ir ao notário. Criámos uma Sociedade Carbonária. A maçonaria é diferente. A maçonaria é uma coisa que tem mais que um regulamento, que tem uma obediência, que tem uma iniciação, que tem umas regras, que tem que ser reconhecida. E depois é uma coisa, aquilo que se faz numa reunião, acho que há em Coimbra há umas secções da maçonaria e na Figueira também. Aquilo que se faz numa dessas secções aqui está a ser feito na Índia. Quase por 10 milhões de pessoas estão todos a fazer o mesmo. Todas. Porque se algum fizer de uma maneira diferente, não é reconhecido. Porque é universal. E tem um problema que ainda não teve Vaticano II. Quer dizer, ainda se reza a missa quase como em 1717, que faz agora 3 séculos. Portanto, isso tem uma lógica universal. E está lá nos regulamentos. Isto é uma sociedade cosmopolita, universal, que obedece à tradição iniciática. Faz agora 300 anos, dia 24 de junho próximo, que foi fundada a primeira organização maçónica internacional. E, portanto, não dá para uma carbonária. A carbonária eu posso fazer uma. E ainda por cima digo que sou secreto, ninguém sabe. E o que eu estou a dizer é verdade. E eu não posso dizer que a carbonária foi exclusivamente do partido A ou do partido B. É que o chefe da carbonária francesa, na altura de Napoleão, era um general que conquistou Málaga e depois foi guilhotinado. Não tinha ligações à maçonaria, não? Mas o Napoleão era um grande patife, invadiu-me. E a primeira coisa que fez quando o seu agente chegou a Lisboa, por respeito da história, foi, tal como fez ele nas outras maçonarias todas, exigiu que o chefe dele fosse o grão-mestre da maçonaria. Exigiu isso ao Grêmio Lusitano. A nossa glória é que dissemos, não! Somos das poucas que não obedeceu ao Napoleão. Tal como temos a glória, e aqui eu gosto muito de citar o meu eixo de Coimbra, quando os franceses me invadiram, a primeira coisa que fez a Carbonária de Coimbra foi criar uma divisão militar académica para defrontar os franceses. Ao contrário do que dizem para aí alguns historiadores reacionários. O comandante militar da divisão militar académica de Coimbra era um grande português que fez a independência do Brasil, chamava-se José Bonifácio de Andrade e Silva. Não há meio de prestarmos homenagem ao José Bonifácio como o chefe do patriotismo português contra o invasor. Não há meio. Mas é verdade. E, portanto, aí há uma linha de patriotismo, de universalismo, de regras. Às vezes os maçons são piores que os católicos na conservação do ritual e das tradições. Como eu disse há pouco, provocatoriamente, nem Vaticano II ainda temos. Fazemos a missinha tal como se fazia no tempo do Iluminismo. Vista de fora é um bocado aborrecida, porque aquela coisa dos aventais, da caricatura, e depois lá do coisa, e o não sei quê. Visto de fora é a parte iniciática. Isso é suscetível de ser ridículo. Reconheço, é verdade. Mas já reparou o que é que nós dizemos da nossa mulher? Olá, Fátima, és muito linda. E ela está ali, visto de fora, olha, o gajo está doido a dizer que aquilo é lindo. O nosso filho que é feioso, a coisa mais linda do mundo.
é que todas as cartas e comunicações de amor são ridículas vistas de fora. Mas mais ridículo ainda, estou a citar a pessoa, é não amar ninguém, não dizer que o nosso filho ou a nossa filha são a coisa mais linda do mundo, que a mulher que amamos, eu ainda sou da seita dos heterossexuais, portanto só posso falar por mim, é a mais linda de todas e aquilo é feio. É amor. É que o ritual é uma questão de amor. E por isso é que quem pratica um ritual, epá, não entres cá porque podes não perceber, mas é por amor. Por exemplo, o Costa, quando reúne o Conselho de Ministros, não está lá a RTP, nem na SIC, nem na TV, ninguém sabe, é uma coisa secreta. O Costa, quando vai juntar-se com o Marcelo, estava lá tudo com a televisão, mas o que é que se passa? Tem de reportagem em direto na TSF, no fórum da TSF. Quando o Espírito Santo elege o Papa, e por acaso é bom, porque é o Espírito Santo, uma linguinhas que caem na cabeça dos gajos, e depois aquilo, há muita gente que gostava de ter um regime tão perfeito como esse, gostava de que todas as eleições fossem do Papa através do Espírito Santo. Eu conheço várias pessoas que defendem isso. Eu não entro lá, eu não sei o que é que se passa no concílio. E às vezes a maçonaria tem séculos de incompreensão, até porque teve proibida e foi perseguida entre 1935 e 1974. Nenhuma maçom se esquece disso. Foram uma cambada de ladrões, assaltaram-nos o palácio que tinha sido comprado por nós, roubaram-nos os bens, insultaram-nos, puseram-nos a milícia cívica do regime instalada nos nossos templos. E por ironia da razão, vejam lá, os gajos até foram chatos, que puseram lá umas coisas que não interessavam nada, e um dia foram expulsos com o 25 de Abril. E sabe o que é que aconteceu por ironia do destino? O povo do Bairro Alto, pensando que aquilo era a Legião Portuguesa, decidiu invadir aquilo. Uma das maiores perseguições e destruições que nós tivemos no Palácio Maçónico foi o assalto do povo revoltado contra a Legião depois do 25 de Abril. O qual é que havia lá o chefe da maçonaria, o que nós chamamos de grão-mestre, ou exercendo essas funções, era um comandante da Marinha, o Simões Coimbra, que muita gente não sabe essa história. Ele lá foi, parou a malta, foi ter uma reunião lá da Comissão Administrativa da Junta, que eram os tipos daquele partido que estava com Stalin, como é que se chamava? O do Sol da Terra. Lá os convenceu, não faças isso, é chato. E não destruíram tanto. Isso são muitas histórias. Um dia, quando se contar, eu estive a ler o relatório do comandante Simões Coimbra, é muito engraçado, porque há muita gente que não leu, mas é muito interessante. Por exemplo, quando andaram a distribuir palácios aos partidos, esta é muito engraçada e é verdade. Houve um partido que disse assim, aquele do Bairro Alto onde está a Legião Portuguesa era bom para mim, então venha lá e tal. E foram lá visitá-lo para instalar a sede do partido. O problema é que quando eles saíram do Palácio Maçónico, que então ocupado pela Legião, chegaram ao Palácio de Belém, já lá estavam os velhotes a dizer, espera aí, o PPD não pode vir para aqui. Foi uma sorte, foi o PPD que queria ir para o Palácio Maçónico. E eu não estou a dizer mal do PPD, porque o PPD foi o partido com mais maçons conhecidos na liderança, muito mais que o PS. Há bocado eu referi o Mário Soares, esse era da maçonaria francesa. Mas o PSD teve piores. Como é que ele se chamava aquele? Emílio Guerreiro. Pô, chegou a ter o mais antigo maçom do mundo. Esse era conhecidíssimo. Nuno Rodrigues de Santos. Por outras palavras, o PSD teve mais líderes maçónicos que o PS. Por acaso. O PC não, que ainda cumpre as decisões do Trotsky e da Internacional Comunista de 1902, ainda não a revogou, e eram piores para a maçonaria em 22 do que o Papa de Roma para a maçonaria. Incompreensões. Do CDS não falo, porque senão tinha que falar de um partido de onde fui dirigente. Está mais que demonstrado que isso também acontece assim. Todos os partidos hoje têm militantes no Grande Oriente Lusitano, todos, posso garantir, conheço perfeitamente todos os partidos, incluindo o PCP. Porque isto não tem a ver com isso. Tem a ver com
iniciação, com princípios e com uma história que, por causa da extinção da maçonaria pelo salazarismo, não entrou suficientemente no povo português, muitas vezes por culpa da própria maçonaria, que tem mania que é secreta. Não explica isto às pessoas, não é nada avental. Ou a ser entrevistado por um jornal e vai de avental para o Parque da Cidade. Eu também conheço quem tenha feito isso. Não pode. É ofensivo. Mas dizer mais ou menos o que eu estou a dizer aqui em plena comunicação social para ver se invertemos uns anitos de incompreensão, já dura há muito tempo, de uma coisa que é banalíssimo. Por exemplo, em países como no Brasil. No Brasil eu estou no supermercado e estão a discutir a maçonaria. Há não sei quantos patos que saem da sacristia e vão para a loja que está encostada à sacristia, porque no Brasil isso é mato. O Brasil é o país com mais católicos do mundo e deve ser o país com a maior média de maçons que há. Também cai assim, no Brasil é assado. Eles até ficam admirados, porque vocês estão com essas coisas. Não, tem que se fazer um esforço de um lado e do outro para dizer a verdade. Já aborreci demais, já estou a falar demais. Vamos então dar por encerrada então a conferência. Muito obrigada, Sr. Professor. Boa noite.